Olá, oitavo ano. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de literatura de hoje, falarei sobre dois autores muito importantes da literatura que vocês, eu citei nas aulas anteriores, que são Luiz Vaz de Camões e Gil Vicente. Gil Vicente fez parte do movimento humanista e Camões do classicismo, que foi o movimento seguinte, tá? Gil Vicente, ele foi um poeta e dramaturgo português. É considerado por muitos estudiosos o pioneiro do teatro e chamando-o de pai do teatro português. Ele ficou famoso com a farsa de Inês Pereira e autor da Barca do Inferno. As obras dele marcaram a fase histórica da passagem, como eu disse, da Idade Média para a Idade clássica, tá? No caso, para o Renascimento. Pouco se sabe da vida dele, vida pessoal, mas alguns estudos recentes afirmam que há grandes possibilidades dele ter nascido na cidade de Guimarães, Portugal, em 1466 e faleceu em 1536. São datas próximas, tá? Não são datas exatas, até porque ele foi um autor, né? Uma época muito distante, assim, né? Séculos atrás. Então, a partir desse ano, que deixaram de encontrar qualquer referência no seu nome. Então, por isso que eles deduzem que ele faleceu em 1536, porque não tem fontes de obras depois desta data. Então, as peças dele são classificadas por ele, eram classificadas em 3 grupos: obras de devoção, de farsas e comédias. Tá? O filho dele acrescentou uma nova classificação, a tragicomédia. Lembram quando vocês estudaram o gênero literário dramático? Comédia é algo, né, divertido, espontâneo, também tinha-se o teor crítico. E a tragicomédia trabalhava em cima da questão de uma comédia, de algo engraçado e ao mesmo tempo trágico, ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo bem chocante, tá? E as farsas eram peças dispostas acho que eram peças de um ato, tá? Eram peças simples, ok? A classificação, então, ele trouxe a tragicomédia, porém, em tempos não tão passados, os estudiosos resolveram considerar a obra fizeram uma outra divisão, que eram autos de moralidade, cavaleirescos, pastoris, farsas e alegorias de temas profundos. Então, é impossível lembrar que em algumas peças é possível encontrar elementos característicos desses gêneros, tá? As principais obras dele, então, é o Alto Pastoril Castelhano, Alto da Visitação, Alto dos Reis Magos, Alto da Índia, Alto da Síbila Cassandra, Alto da Barca do Inferno, da Barca do Purgatório, da Barca da Glória e Farsa de Inês Pereira. Isso aqui é umas fotos dele, tá? E Camões, né? Eu trouxe um trecho o Alto da Barca do Inferno. Diz o seguinte, né? O anjo: eu não sei quem te cá traz. A linguagem é bem arcaica, tá? Porque era o português, né? Era o português mais arcaico, era o português falado naquela época. E aí Brígida, um dos personagens, né? Peço-vos de joelhos, cuidais que trago piolhos. Anjo de Deus, minha rosa, eu sou aquela preciosa. Isso é um trechinho. E aí temos Camões, que é um escritor português, foi do século XVI. Ele que abrangeu os gêneros épico, lírico e dramático. Ele trabalhou com os 3, tá? A obra mais famosa é o poema épico, chamado Os Lusíadas, na qual, no plano literário, recupera a história portuguesa. Então, ele exalta o processo de cruzadas, o processo das grandes navegações,
e as descobertas, né, de novas terras ali. Os feitos desses navegadores que desbravavam, né, novos horizontes, né, o caminho lá das Índias, porém, né, aconteceu que foi por sentido contrário, enfim. Aí é o túmulo dele, no Mosteiro dos Jerônimos, lá em Lisboa, Portugal. De volta a Lisboa, ele foi, né, nos salões da nobreza, ele envolveu-se em briga de rua, feriu um suboficial, cavalaria do rei, e foi preso na Índia, anos depois, tá? As características da literatura dele, então, né, das obras. Ele é o principal representante do classicismo. O que acontece? O classicismo ele retoma tudo que havia conceito de literatura da Grécia e Roma antiga. Então, o conceito religioso que empregava na Idade Média já não havia mais. Lembram lá do antropocentrismo, que desde o humanismo, já que o humanismo ele não é considerado uma escola, ele é o processo de passagem entre a literatura medieval para a literatura clássica. Tá? E aí, no contexto histórico, marcado por profundas transformações na sociedade da época, transformações na economia, na cultura e na religião, o classicismo promoveu a substituição da fé medieval pelo culto ao racional. Ou seja, né, o homem começa a pensar por si sem depender da religião. Do cristianismo pela mitologia greco-latina, elevou o homem à centralidade de tudo, ressaltando então o antropocentrismo, como eu disse, em detrimento do teocentrismo. Então, o homem agora era o centro, não era mais Deus. Então, as obras dele, ele se destacou no teatro também. Duas delas é o Rei Seleuco e Filodemo. Teve anfitriões também, tá? E aí, a poesia lírica, né? Ele trabalhava com redondilhas, tá? Versos decassílabos, lembrando que a contagem silábica de um poema não é a mesma de uma palavra, né? Se conta pelo fonema, tá? Pelo som das sílabas, pelo som que é emitido, ok? Ele escrevia entre redondilhas maiores, eram poemas com 7 versos e menores com 5, tá? E a poesia épica, né, marcando ali com os Lusíadas, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí, se interessado por esses dois grandes autores da literatura, um da literatura, né, do processo da literatura clássica. Como atividade pontuada, vocês vão escolher uma obra de Gil Vicente ou de Camões, pode ser de um ou do outro, e fazer um pequeno texto de opinião sobre o que vocês acharam dessa obra. Ao ler esse poema, ao pesquisar sobre ela, o que vocês acharam? O texto pode ser entre 10 a 30 linhas no máximo, para o dia 30, ou seja, para a semana que vem, tá? Quem for terminando da aula de hoje vai me mostrando o rascunho no direct, para eu poder dar aquela força, poder ver onde vocês estão acertando, onde vocês estão errando, ok? Então é isso. Dúvidas no meu Instagram, professora Iana. Palavra-chave, Gil Vicente, tá? Lembrando, reforçando que até o dia 30 do 10, lá no colégio, deixando o livro 2, tá? O livro 2, ok? Então é isso, beijos, até a próxima aula.